Tá bem, pessoal, agora a gente vai falar sobre o ângulo entre duas retas no plano. Tá? Então, eu vou colocar aqui a definição. Tá? O ângulo entre duas retas R e S no plano é o menor dos ângulos formados por quaisquer dois vetores paralelos a R e a S. Tá? Então, deixa eu chamar a atenção aqui, né? Esse é o termo novo, né? Ângulo entre duas retas R e S. Tá? Esse é o termo novo. Então, olha só, aqui eu fiz uma ilustração para tentar explicar o sentido dessa definição. E vocês vejam só, né? Aqui nós temos duas retas R e S no plano, R e S. E a gente está falando, né, que o ângulo entre essas duas retas é o menor dos ângulos formados por quaisquer dois vetores paralelos a R e a S. Então, olha só, para poder comparar, para fins de comparação, fica mais fácil imaginar esses vetores, os vetores paralelos a R e a S, situados aqui nesse ponto, né, onde essas retas se tocam. Poderia acontecer que as retas R e S fossem paralelas, mas esse é um caso particular que eu posso tratar depois. Tá? Agora imagina só, né? Eu vou desenhar esses vetores paralelos. Primeiro, um vetor paralelo a R ele não tem muito jeito, né? Ele tem que a reta suporte, quando eu desenho ele, né? A reta suporte dele tem que ser paralela à reta R. Tá? Então, olha só, eu vou fazer ele começar aqui, né? Botar o ponto inicial do meu vetor nesse ponto de interseção, para ficar mais fácil visualizar. Então, olha só, esse meu vetor paralelo à reta R, ele poderia ter esse sentido. Esse seria um caso. Mas poderia também que o vetor diretor da reta R tivesse o sentido oposto, estivesse apontando para lá. Tá? Ótimo. Agora deixa eu tentar desenhar as opções de vetores paralelos possíveis, né, para S, pensando que o ponto inicial dele está aqui, né? Tá? Então, olha só, um vetor paralelo a S poderia ter esse sentido e poderia ter esse sentido oposto. Tudo bem? Então, veja só, né? Por que é importante pegar nessa frase, né, dizer o menor dos ângulos formados por quaisquer dois vetores paralelos a R e S. Tá? Porque, por exemplo, se nós temos um vetor diretor, se alguém está resolvendo um determinado problema e pretende calcular o ângulo entre essas duas retas, ele poderia ter na mão, essa pessoa, né, poderia ter na mão esse vetor e esse vetor. Qual é o ângulo entre esses dois vetores? Bom, seria esse ângulo aqui, que está marcado nessa região. Ver se é possível ver, né? Tá? Isso aqui é um certo ângulo. Mas poderia ser também que essa pessoa tivesse na sua mão a informação desses outros dois vetores aqui, né? E qual seria o ângulo formado por esses dois outros vetores? Seria esse ângulo aqui, né? Tá certo? Que é diferente do que a pessoa 1 teria de informação, né? Tá? Que seriam esses dois vetores e, portanto, o ângulo seria esse daqui. Então, é por causa desse tipo de situação que a gente convenciona, né, que o menor que o ângulo entre duas retas é o menor dos dois ângulos formados por quaisquer dois vetores diretores. Para calcular isso, eu vou explicar agora, eu vou fazer uma lembrança de um resultado de trigonometria que vocês possivelmente viram na escola. Bom, pessoal, aqui eu vou só lembrar o que a gente precisa para poder resolver tipo de questão envolvendo ângulo entre retas, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre trigonometria, uma lembrança que talvez vocês já devem ter estudado isso. Então, imagina só, né? Aqui a gente tem ilustrado o nosso ciclo trigonométrico, né? Lembro que os ângulos se medem assim, né? Eles começam aqui 0 graus e vão aumentando, né? 90 graus e depois vão aumentando até 180. Claro que existem também os ângulos aqui embaixo, né? Que são ângulos maiores do que 180, mas para a gente eles não vão interessar no nosso contexto aqui, tá? O que eu quero lembrar é como que a gente interpreta o cosseno, né?
Lembra que se a gente tem um ângulo marcado aqui, digamos um ângulo θ, tá? O cosseno dele, ele pode ser pensado, ele pode ser medido assim, né? A gente pega esse ponto e projeta, né? Então, esse tamanho aqui, né? Esse número que fica marcado aqui é o cosseno do ângulo, esse número que fica marcado no eixo x, tá? Uma propriedade que o cosseno tem essa função, né? Cosseno, esse número, tá? Cosseno de um ângulo é que quando a gente pega o ângulo e pega o mesmo ângulo e faz assim, ó, faz os 180 graus, né? Que está marcado aqui, né? A meia volta, né? Está marcado e subtrai esse ângulo, tá? Então seria mais ou menos por aqui na minha ilustração, né? Tá mais ou menos por aqui. Esse ângulo que eu vou marcar aqui, né? E vou escrever o que ele é aqui, né? Ele é 180 graus menos o ângulo θ, vou chamar esse aqui de θ', tá? O ângulo θ e o ângulo 180 menos θ, eles têm cossenos que são opostos pelo sinal. Por exemplo, se um vale 1/2, o outro vale menos 1/2. Se um vale 0,6, o outro vale menos 0,6. E assim vai. Tá? Desse modo, então, para resumir o que a gente quer, né? Se o ângulo que a gente está calculando, né? Se nós pegamos dois vetores diretores no contexto daquelas retas lá, tá? E o cosseno da negativa, quer dizer que o ângulo é maior do que 90 graus. Então, nós queremos, na verdade, o ângulo 180 menos esse ângulo θ, tá? Tudo bem, pessoal, aqui então tem um exemplo prático, né? Vamos ver. Tá pedindo para determinar o ângulo entre as retas R, que está aqui, escrita no formato paramétrico, vocês estão vendo, tá? E tem essa aqui que está no formato cartesiano, tá bom? Então, vamos deixar o que a gente precisa, né? Pela nossa definição, a gente precisa ver o menor ângulo entre dois vetores que são vetores diretores das nossas retas, vetores que são paralelos às nossas retas. Um desses vetores é fácil de encontrar porque já está explícito aqui, né? Tá? Então, vou chamar de V subíndice R, tá? Um vetor que é paralelo à minha reta R. Como a gente obtém ele? Pega os coeficientes que aparecem aqui acompanhando o lambda. Então, no caso, menos 1 e mais 1. Menos 1 e mais 1. Tá? Esse aqui é paralelo à reta R. Um vetor que seja paralelo à reta S, a gente pode encontrar do seguinte jeito. Veja que aqui a gente tem um vetor que é ortogonal à reta S, né? Então, vou chamar esse de U, né? U de S, ele é o vetor com coordenadas 2 e menos 1. Logo, o vetor VS com coordenadas, lembra como faz? Troca a ordem e muda o sinal de um deles. Por exemplo, 1, 2 é paralelo à reta S. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o ângulo entre esses dois vetores. Tá? Então, vamos lá. Como eu faço para calcular o ângulo entre os vetores? Eu posso usar o produto interno. Te lembra que o produto interno entre dois vetores, nesse caso eu vou usar, né, VR e VS, VR e VS. Esse produto interno é, por definição, o que, né? O módulo do vetor VR vezes o módulo do vetor VS vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Não necessariamente esse aqui é o ângulo entre as duas retas, né? A gente vai ter que ver dependendo do sinal dele, tá bom? Tudo bem. Então, agora vamos fazer essas contas, né? Primeiro, eu vou calcular o produto interno. Como que a gente faz o produto interno entre o VR e o VS? Ó, VR, produto interno com VS. A gente faz olhando para as coordenadas, né? Então, o VR é menos 1. Aqui, ó.
esse vezes esse mais esse vezes esse, produto interno em coordenadas. Então, vai ser menos 1 vezes 1 mais 1 vezes 2. Coordenada x com coordenada x mais coordenada y com coordenada y. Isso aqui resulta em 2, 2 menos 1, 1, tá? Esse é o valor do produto interno. Agora eu vou calcular o módulo dos vetores. Ó, vamos lá, o módulo do VR é a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso aqui é a raiz quadrada de 2. E o módulo do vetor VS é, vamos lá, VS está aqui, né? Raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, ou seja, raiz quadrada de 5, tá? Então, agora vamos usar essa igualdade, né? O que eu vou fazer? Eu vou isolar o cosseno de θ, né? Eu já conheço esse valor, já conheço esse valor e já conheço esse valor. Então, eu posso isolar o cosseno de θ. Então, o cosseno de θ vai ser o produto interno do VR pelo VS divididos pelo produto do módulo do vetor VR pelo módulo do vetor VS. Tá? Eu só usei essa equação aqui. E agora é só substituir, né? A gente já calculou tudo. Então, vai ser 1, né? O produto interno, dividido por raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 5. Ou seja, esse número aqui dá 1 por raiz quadrada de 10, que é positivo. Como esse cosseno deu um número positivo, né? Vamos fazer o nosso rascunho aqui. Tá? Ó, aqui está o nosso ciclo trigonométrico, né? Como o cosseno deu positivo, significa que o ângulo está aqui entre 0 e 90 graus, né? Tá certo? Em algum lugar aqui. Esse 1 sobre raiz de 10 aqui. Tá? Então, aqui nós calculamos o cosseno do ângulo θ, né? Tá certo? O ângulo θ, que é o ângulo entre as nossas retas, nesse caso, porque o cosseno deu positivo, ou seja, um ângulo entre 0 e 90 graus. Tá? Então, como a gente faria, né? O θ, tá? É o ângulo, é o único ângulo entre 0 e 180 graus, cujo cosseno dá 1 sobre raiz de 10. Tá? Isso a gente simboliza assim, arco cosseno de 1 por raiz de 10. Isso aqui é só uma simbologia, deixa eu chamar a atenção. Isso aqui é o ângulo, tá? Arco no sentido de ângulo nesse contexto. O arco, o ângulo, né? Cujo cosseno dá 1 sobre raiz de 10. Isso aqui não é um dos valores tabelados. Então, se a gente quiser descobrir o ângulo que tem esse cosseno, o arco cosseno de 1 por raiz de 10, a gente precisa usar uma calculadora, tá? Tá, pessoal, agora eu queria fazer um comentário sobre esse exercício anterior, né? Dois comentários, na verdade, aqui está o primeiro, né? Olha só, se a parametrização da nossa reta R do exercício anterior, do exemplo anterior, né, tivesse sido tomada desse jeito aqui, né, com lambda pertencente aos reais, tá? Eu quero que vocês voltem um pouquinho, né, e observem qual é a diferença dessa parametrização aqui para aquela que eu tinha colocado no exemplo, né? O que muda é que aqui eu alternei os sinais, né? Tá certo? Aqui tinha um mais embaixo e aqui tinha um menos, né, em cima. Tá? Então, o que está acontecendo, né? Vamos fazer um rascunho aqui do que está acontecendo. Imagina que essa fosse a nossa reta R, né? Tá? Estou fazendo esquematicamente, não é exatamente essa aqui, né? Só para a gente se dar conta do que está acontecendo. Tá? É como que se, ao longo do exemplo anterior, eu tivesse tomado um vetor paralelo assim, tá? Esse era o vetor paralelo. E agora, nessa observação, eu estou tomando um vetor paralelo com sentido contrário, o sentido oposto, tá? Os dois paralelos à reta. O que vai mudar naquele cálculo? Já copiei o vetor paralelo da reta S do exemplo,
tá? Então vamos dizer quem é o vetor paralelo dessa reta S aqui, dessa reta R, perdão, a VR, o vetor VR, paralelo à reta R, é nesse caso 1 menos 1. Então lembra só como é que a gente precisava fazer, né, para calcular o ângulo entre essas duas retas, né? O que foi que a gente fez foi assim: a gente primeiro calculou o produto interno entre o vetor VR e o vetor VS, né, paralelos a cada uma das duas retas. E nesse caso, olha só o que vai acontecer, né? A gente faz esse vezes esse, vai dar 1 vezes 1 mais 2 vezes menos 1. Tá? Então, fazendo a conta, vai dar 1 menos 2, aqui dá menos 1. Vejam nessa altura do campeonato já, né, que a gente consegue ver que esse produto interno aqui deu negativo, ao passo que no produto interno anterior deu positivo. Isso veio pelo fato de que eu peguei o vetor diretor aqui, apontando no sentido contrário. Tá? Então, se a gente seguir as contas do mesmo jeito, a gente vai chegar na seguinte situação. Então, vou botar assim, 3 pontinhos, né? Porque as contas são iguais. A gente vai chegar que o cosseno do ângulo, formado por esses dois vetores, vai ser menos 1 sobre raiz de 10. Gostaria que vocês conferissem aí, tá? Que agora é um número negativo, tá? Se ele é um número negativo, olha só, vamos desenhar ele lá no ciclo trigonométrico, né? O nosso ciclo trigonométrico, a parte que nos interessa, né? Isso diria que o nosso ângulo está para cá, ele é maior do que 90 graus, tá? Isso a gente não está interessado. Então, por causa disso, a gente pega o 180 menos θ, né? Menos esse ângulo aqui, que é o ângulo correspondente do outro lado, tá? O ângulo entre as retas RS é o arco cujo cosseno ainda é mais 1 sobre raiz de 10, tá? Tá bom? Então, esse comentário aqui te chama a atenção de que nem sempre que a gente pega os dois vetores paralelos, as retas, o ângulo dá exatamente o correto, né? Às vezes o cosseno dá negativo, significando que o ângulo está maior do que 90, então a gente precisa mudar o sinal, tá? Então, isso vai na direção da próxima parte do comentário que eu quero fazer, né? Tá? Ó, parte 2, que então, em geral, o ângulo entre as retas R e S é o arco cosseno, não do cosseno entre os dois, do ângulo entre os dois vetores, né? Tá? Não do cosseno do ângulo θ entre dois vetores paralelos, mas sim do módulo, né? Foi exatamente o que a gente fez no exercício acima, na parte acima, né? A gente obteve um cosseno negativo e pegou a parte positiva, tá? Onde esse θ, tá? Ele é calculado, ele é o ângulo entre um vetor paralelo a R e um vetor paralelo a S. Tá? Isso aqui dá conta do caso geral.